Olá, nós estamos no ar a partir de agora com mais um Pix Saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Programa que aborda os mais diversos assuntos da área da saúde para que você fique bem informado e se inspire a ter uma vida mais saudável. Aliás, esse é o nosso compromisso aqui, informar para transformar, de certa forma, a sua vida, o seu cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre câncer de colo de útero. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera o câncer de colo do útero um problema de saúde pública e estabeleceu a meta para reduzir a incidência da doença para menos de 4 casos por 100 mil mulheres por ano até 2030. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, nas mulheres, o câncer de mama, depois do câncer de pele não melanoma, é o mais incidente, com 74 mil novos casos previstos por ano até 2025. Em seguida, vem o câncer coloretal nas regiões mais desenvolvidas. Mas, nas regiões de menor IDH, o câncer do colo de útero ocupa essa posição. Segundo o INCA, para cada ano do triênio 2023-2025, foram estimados cerca de 17 mil casos novos de câncer de colo do útero ou incidência de 15 casos a cada 100 mil mulheres. Pois é, gente, os dados preocupam, mas com ajuda e informação, a gente pode mudar esse quadro. Ah, se pode. Para nos ajudar a falar conosco sobre o assunto, nós recebemos hoje o ginecologista e obstetra, Dr. José Carlos Angioletti. Doutor, seja muito bem-vindo. Uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, mas é uma curiosidade. Esqueci de perguntar fora do ar. Angioletti ou Angioletti? Nós pronunciamos Angioletti. Angioletti. Isso. Então, José Carlos Angioletti, muito bem-vindo ao Pix Saúde. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e ajudar a divulgar algumas notícias acerca do câncer do colo do útero, alguns dados importantes, algumas medidas preventivas e assim por diante. É isso aí. Para a gente começar, doutor, gostaria que o senhor explicasse para a gente, então, o que é o câncer do colo de útero, o que é o colo de útero, para quem desconhece o assunto, né? Porque nós temos o Outubro Rosa, que muito se falava de câncer de mama, que é preocupante, né? Claro, mas de uns anos para cá, o câncer do colo do útero também entrou aí na campanha, famosa campanha do Outubro Rosa. Agora, cá para nós, independente do mês, independente da fase da vida, a gente tem que se prevenir, tem que se cuidar, né? Então, preparamos uma arte aqui, por gentileza, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, então, o que é o câncer do colo do útero. Pois então, o útero, ele, na verdade, nós dividimos ele em dois segmentos. O primeiro segmento é o corpo uterino e o segundo segmento é o colo, como está aqui nessa circunferência, né? O colo uterino, ele se caracteriza por ter 2 tipos de células. O canalzinho do colo são células glandulares e o revestimento do colo aqui por fora, onde ele faz contato com a vagina, ele é um epitélio escamoso. Então, é na junção entre o epitélio escamoso e o epitélio glandular, onde os 2 epitélios se encontram, onde eles se diferenciam, é ali que inicia-se basicamente o câncer, né? Então, respondendo mais objetivamente, o útero, ele tem o seu corpo e tem o seu colo. Muito bem explicada essa parte anatômica, né, do corpo feminino. Agora, a gente, quando fala em câncer do colo do útero, associa ao HPV. Tem correlação direta? Existe uma relação direta entre a infecção pelo HPV e o câncer do colo uterino. O HPV, ele tem mais ou menos 200 subtipos. 60 subtipos, mais ou menos 50, 60 subtipos, eles são oncogênicos, que a gente chama. São aqueles que provocam o câncer, né? Entre esses 60, 5 a 10 são os mais prevalentes, que a gente chama, né? Eles estão mais frequentemente associados ao câncer do colo uterino.
Esses que o senhor acaba de citar são os que teriam os maiores riscos para o câncer do colo uterino, câncer de colo. Exato. E além do HPV, quais outras causas do câncer? As causas seriam mais ambientais e também de cunho socioeconômico. Aquelas pacientes que têm muitos parceiros, pacientes que são imunodeprimidas, pacientes que fazem uso de, por exemplo, pacientes com HIV, pacientes com tuberculose maltratada. Então, essas pacientes, elas correm mais risco, porque, na verdade, elas têm uma imunossupressão, né? A má higiene, né? A falta de cuidados com a alimentação. Então, tudo isso concorre para que o organismo também, na verdade, tudo isso concorre para que o organismo ele tenha baixas defesas. Como o câncer do colo do útero ele está intimamente ligado à infecção pelo HPV, naturalmente nós precisamos de boas defesas imunológicas para poder fazer frente ao próprio vírus. Porque o vírus ele está disseminado na nossa sociedade. Dados estatísticos revelam que mais ou menos 80% da população já teve contato com o vírus HPV. Então, é possível que eu tenha o vírus HPV comigo? É possível. Só que se o meu organismo ele tem uma boa saúde imunológica, o meu organismo pode eliminar esse vírus, pode conviver com o vírus e o vírus não se multiplicar e, por consequência, ele não provocar a doença clínica. Então, o vírus ele está, como eu disse, intimamente ligado ao desenvolvimento da doença, dependendo do hospedeiro também. O hospedeiro, no caso, o ser humano, a mulher, aqui especificamente nós estamos falando. Né? Certo. Se a mulher não tem uma vida sexual ativa, ela corre o risco também de desenvolver o câncer do colo do útero? Sim. Mulher com vida sexual ativa? Não tão Sem ativa. vida sexual? Isso. Não, funciona da seguinte maneira. A mulher pode ter apenas um parceiro na vida dela. Pode ter aquele namoradinho dos 14 anos de idade. Só ele. Mas se aquele moço, ele teve 3, 4, 5, 6 parceiras ou 7 parceiras, ele pode ter adquirido o vírus e passar para ela. Então não depende só dela. Depende com quem ela convive também. Né? E além da relação sexual, o câncer do colo do útero, ele é hereditário? Não, ele não é hereditário, não. Ele não tem causa genética. Diferentemente da... Hereditário, para a gente esclarecer bem, hereditário é aquela doença que passa de pai ou de mãe para filho. Certo. Certo? É diferente, não existe essa possibilidade no câncer do colo uterino. Existem as doenças genéticas, sim, que às vezes são passadas de pai e de mãe para filhos, né? Mas hereditariedade aí no caso não existe. E sendo genético, mesmo sendo genético, a pessoa pode ou não vir a desenvolver determinada doença, não o câncer do colo uterino. Por exemplo, o câncer de mama, né? En passant. O câncer de mama, ele tem um componente genético importante. Então, quando aquela paciente ela tem a mãe ou a avó materna ou paterna com câncer de mama, é uma paciente que pode ter com ela o gene que é o gatilho para o desenvolvimento do câncer de mama, certo? O câncer do colo uterino, não. Aquela paciente tem o câncer do colo uterino, não passa para a filha, não tem essa situação. E ele é assintomático ou... Até certo ponto, sim. Quando ele é uma infecção recente e o vírus começa a se desenvolver no tecido, ele não dá sintoma algum. Ele vai dar sintoma quando ele já está invadindo os tecidos subjacentes. Então, ele pode dar um corrimento fétido, sangramentos espontâneos, ele pode dar sangramentos da relação sexual, dor para urinar, porque daí ele já invadiu, dificuldade para evacuar, porque daí ele já invadiu as paredes dos intestinos ou invadiu os ureteres, né, que são aquelas duas estruturas que levam a urina do rim para a bexiga. E quando o câncer do colo uterino ele torna-se invasivo,
ele invade essas estruturas. Então começa a dar sintomas. Ele dá um corrimento fétido. Agora, é bom a gente estar bem consciente do seguinte, nem todo corrimento fétido é câncer. Bom lembrar. Para as pessoas não se assustarem. Porque se em casa tem um corrimento fétido, pô, o doutor falou que o corrimento fétido pode ser um sinal de câncer. Não, é só em caso de um câncer já avançado e é uma coisa, hoje em dia, até meio rara, né? Dado que a gente tem tantos ambulatórios atendendo, né? Tantos ginecologistas na rede pública, os exames de Papa Nicolau amplamente divulgados, né? A rede feminina faz, a unidade de saúde faz e tal. Então, o câncer invasivo hoje é uma coisa mais rara, mas ainda acontece, ainda é alta no Brasil, né? O Brasil tem uma situação interessante em relação a isso aí. Nós ainda há pouco conversávamos sobre a incidência do câncer em países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, né? Certo. No Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, mas o sul e o sudeste do Brasil têm uma incidência muito menor do que no norte e nordeste, porque o norte e nordeste é uma população mais pobre, uma população que se alimenta mal, maus hábitos de higiene e assim por diante. Então, uma população médica menor para dar assistência para aquele pessoal todo. Então, lá a incidência do câncer do colo uterino já é maior do que aqui no sul e sudeste do Brasil. Você falou de alguns sintomas, praticamente quase todos, do câncer de colo de útero. Já sabemos aqui que há uma relação direta do HPV com o câncer do colo de útero. E quanto à contaminação por HPV, ela é assintomática ou não? A contaminação é assintomática, porque é tipo a contaminação pelo HIV, certo? Muitas vezes o cidadão tem um HIV positivo, tem relação com a moça, passou numa relação sexual. Ninguém sentiu nada, ninguém sabia de nada. Então, ela só vai saber, ou a pessoa só vai saber dali a alguns meses, quando ela for fazer um exame de rotina, etc., ou alguns meses ou anos depois, quando ela começa a ficar doente mesmo, né? Começa a ficar mais perda de peso, infecções que antes ela não tinha, etc. Vai fazer o teste de HIV, deu positivo, quando ela contaminou-se alguns meses ou anos atrás. Então, essa contaminação aí, ela é invisível. Há sangramento? Pode ocorrer sangramento por conta do HPV? Quando a doença já é avançada, como eu falei ainda há pouco, ele começa a dar sintomas, tipo sangramento na relação sexual ou sangramentos espontâneos e sangramentos fétidos. E sangramentos que não tem nada a ver com a menstruação. Não tem normal, nada a ver com a né? menstruação, e inclusive sangramento na relação sexual. Agora, é interessante a gente salientar também que muitas vezes a paciente tem as tais feridas de colo uterino, que não tem nada a ver com câncer, muitas vezes, né? E elas também sangram na relação sexual. Então, uma consulta ginecológica se impõe nessa situação, né? E há uma faixa etária, agora voltando propriamente para o câncer de colo de útero, de índice, de incidência da doença? Ela é mais incidente até os 45 anos de idade. Dos 20 aos 45, aproximadamente, justamente naquela fase reprodutiva da mulher, né? Tem que ficar esperto, então, né? Tem que ficar esperto. Tem que ficar atento. É isso. E daqui a pouco a gente vai falar sobre prevenção, sobre tratamento também, e tem muitas outras questões a serem abordadas ainda hoje aqui no PIC Saúde com o tema câncer do colo do útero. Hoje recebendo o Dr. José Carlos Angioletti. Nós vamos agora então para o intervalo. Já já a gente volta com o quadro Qual é a Dúvida? Se você tem alguma dúvida e quer que a gente esclareça mais propriamente o nosso convidado aqui no PIC Saúde, então é hora de você participar, viu? Telefone aí na tela para você interagir já depois do intervalo. Não sai daí. O papilomavírus humano é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e está associado ao desenvolvimento do câncer de colo do útero. Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina não previne infecções por todos os tipos de HPV, mas é dirigida para os tipos mais frequentes. Previna-se e consulte o médico.
Estamos de volta com o Pix Saúde, hoje falando sobre câncer de colo do útero, com o ginecologista e obstetra, Dr. José Carlos Angioletti. E você pode participar conosco, claro, pelo WhatsApp 489-9183-6722. Repetindo, 489-9183-6722. Por falar em participação, agora é hora do... Muito bem, vamos então com a primeira pergunta. Pergunta na tela é a Gabriela de Florianópolis, Santa Catarina. Estou com uma lesão genital que se assemelha à descrição de lesão provocada por HPV. O que devo fazer, doutor? Bem, a primeira conduta seria consultar um ginecologista. Perfeito. Né? Se essa lesão genital, temos que saber também a idade da paciente, porque as patologias genitais, elas podem ter um significado ou outro dependendo da idade da paciente, né? Então, se é uma paciente jovem, uma úlcera genital, por exemplo, ela pode ser sífilis, ela pode ser donovanose, que é provocada por uma bactéria, né? E pode ser o que a gente chama de cancro duro também. E como se é uma paciente jovem, a gente tem que pensar nessas patologias. Raramente seria um câncer, por exemplo, se for na vulva, né? No colo uterino, essa lesão ela requer uma colposcopia, a gente chama de colposcopia, um exame ginecológico, né? Um exame a olho nu. Depois a gente faz um exame pela colposcopia, que é feito através de um aparelho que a gente chama de colposcópio. Na verdade, é um binóculo que dá vários aumentos. Então, dependendo do tipo da lesão que você enxerga pelo colposcópio, você já pode tirar alguma conclusão. Mas, via de regra, se faz uma coleta, né, celular dessa lesão e manda-se para o laboratório da anatomia patológica. Então, de qualquer forma, qualquer úlcera, numa paciente jovem, uma paciente de 40, 45 anos de idade, uma menina de 15 ou de 20, ela requer uma análise mais cuidadosa e, naturalmente, nós vamos precisar também de exames complementares, no caso. Perfeito. Mais perguntas? Lucas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pergunta: a pessoa que passou por tratamento contra o HPV pode se reinfectar? Não existe reinfecção pelo HPV. O HPV, como já foi conversado, ele desenvolve uma reação imunológica na gente, né, no paciente, e o paciente desenvolve anticorpos com ele. Então, se você passou por uma infecção por HPV, nós temos que esclarecer o seguinte: quando a pessoa adquiriu o HPV, ela já foi infectada pelo HPV. Então, ela é infectada pelo HPV até a remissão total daquela lesão. Exemplo: a paciente foi infectada pelo HPV, ele com o passar dos anos, ele se manifesta clinicamente. Como ele se manifesta clinicamente? Quando ele causa lesões nos tecidos do colo uterino. Vamos falar apenas do colo aqui, certo? Certo. Então, ele desenvolve lesões no colo uterino que você enxerga com a colposcopia. A partir do momento que você, olhando para o colo uterino, analisando as alterações teciduais que o vírus HPV ocasionou naquele sítio, ele já está se manifestando clinicamente. Já é uma manifestação clínica, porque você pode ser portador do vírus HPV e ele é portador subclínico do vírus. Quer dizer, o vírus está com o cidadão, com a cidadã, mas não se manifesta clinicamente ainda, porque ele acabou de chegar, vamos dizer, está ali 2 anos, 3 anos, ele está se multiplicando ali nas células, mas ainda não dá sintomas clínicos. Quais são os sintomas clínicos? Aqueles que eu falei ainda há pouco: sangramento, né, odor fétido no corrimento, dor na relação sexual. Isso já são manifestações clínicas de uma infecção pelo HPV avançado, mas ele já está ali há 10, 12, 14 anos muitas vezes.
Então a pessoa é portadora, a pessoa é infectada pelo vírus e depois nós podemos falar um pouco sobre o tratamento. Mas na verdade, quando a pessoa se infectou pelo HPV, ele está infectado pelo HPV. Ele não se cura, como eu diria, no sentido de, tomei um remédio e me curei do HPV. Não é bem assim, entendeu? O indivíduo, se ele é portador do vírus HPV, ele é portador até o próprio organismo dele eliminar o vírus. Como que ele vai eliminar o vírus? Numa forma inicial da doença, ou pelo seu próprio sistema imunológico. A gente também tem alguns medicamentos que reforçam as defesas imunológicas do paciente, que ajuda a eliminar o vírus, ou o vírus entra num equilíbrio ali de luta, vamos dizer, com o sistema imunológico da paciente e ele fica inerte ali por muitos anos. E essa paciente tem que fazer, naturalmente, como todo mundo faz, o preventivo todo ano, a consulta ao ginecologista todo ano. Então alguém pode perguntar, sim, então eu tenho que fazer consulta ginecológica todos os anos depois que eu iniciei a minha vida sexual? Tem que fazer a sua consulta ginecológica todos os anos. Mesmo tendo um parceiro só, porque a gente nunca sabe a conduta do parceiro, né? É verdade. Então, ela pode ser uma paciente de um parceiro único, como eu já falei, mas o parceiro único dela pode não ter sido, pode não ter sido a parceira única dele, né? Você falou em eliminação do vírus. Como que ocorre essa eliminação? O organismo liquida, porque na verdade, vamos falar em termos de exército, certo? Você tem um exército de 1000 homens. Você vai eliminando, significa romper com a estrutura do DNA do vírus, através do nosso sistema imunológico. Então você tem mil soldados. Você elimina 1, 2, 3, 5, 8, 10, eliminou 950 soldados. 50 soldadinhos que sobraram ali já não tem tanta força de multiplicação quanto aqueles 1000 que ela tinha, né? Então o organismo elimina na forma de anticorpos que envolvem o próprio vírus e não deixa ele se multiplicar mais, ele fica inerte ali. Então ele não se desenvolve, ele não se multiplica, ele não invade mais células. Porque qual é a importância da estrutura do vírus? Ele não é uma célula como nós conhecemos. Uma célula que tem núcleo, tem citoplasma, tem aquelas organelas citológicas ali, tudo certinho. Ele não tem, ele é apenas um filamento de DNA. O vírus é um negócio sério, ele é apenas um filamento de DNA. E aquele DNA, ele entra numa célula, entra no DNA daquela célula, que faz aquela célula se multiplicar. E o vírus se multiplica dentro da célula. Então, de um DNA, ele virou 10, 15, 20, alguns centenas ali dentro daquela célula. Invade outra, vai invadindo assim por diante. É danadinho, né? Aqui entre é uma praga. É danadinho mesmo. Mas, muito obrigada, doutor, bem didático. Mais participação, Fernando de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abraço para São Leopoldo. Só se contrai HPV por relações sexuais? Não, pelo contato pele a pele também. Só para as pessoas também saberem, aquelas verruguinhas que nós temos nos dedos, aquelas verrugas é HPV. HPV 6 e 11, são os dois tipos que compõem essas verruguinhas de pele, né? Então, aquelas verruguinhas genitais também são vírus HPV. Então, contato pele a pele também, porque vou dar exemplos aqui interessantes. O casal está tendo relações sexuais, o garoto tem a verruga genital, certo? Se a menina, por exemplo, passa a mão no pênis do rapaz ou faz sexo oral, ela pode contrair aquelas verruguinhas na boca, no orofaringe. E é um perigo, porque aquelas verruguinhas vão se multiplicar no orofaringe, né? Se passa a mão, ela pode ter verruga dali a algum tempo. Então, o rapaz, por exemplo, que também tem relações com a moça, faz sexo oral, pode pegar aquela verruga, né, no orofaringe. Se ele passar o dedo no olho, pode criar verruga no olho também. Então, a transmissão não é só sexual, não. Bem lembrado. Também pode ser pelo contato. Pele a pele. E de ambos os sexos, né?
Sim. Porque a gente está falando de colo de útero, câncer de colo de útero e, consequentemente, sobre HPV, que os dois têm uma relação direta. E muitas pessoas que estão chegando agora devem pensar, né? O assunto é feminino. Não, gente, aqui é unissex, a coisa é séria. É verdade. Vamos para mais uma participação. A Amanda de Curitiba, no Paraná. Qual é o risco de uma mulher infectada pelo HPV desenvolver câncer do colo do útero? Você já explicou. Aqui nós temos que diferenciar. Existem aqueles HPVs que são altamente oncogênicos, que esses, a chance dela desenvolver câncer ao longo dos anos, não é no contato hoje, desenvolver um câncer daqui a 2 meses, 3 meses. Às vezes leva 10, 12 anos para desenvolver, 5 a 10 anos. Existem aqueles HPV que são de baixo risco, então a gente classifica eles de alto risco e de baixo risco. Certo. Os de baixo risco, como diz o nome, é baixo risco para desenvolver o câncer. Os de alto risco são de alto risco para desenvolver o câncer. Então, quando a paciente vai fazer o seu preventivo, por exemplo, apareceu lá algumas alterações celulares, o patologista que faz análise desse material, ele já vai nos informar se aquela lesão ali, ela se comporta como alto ou baixo risco. Hoje, nós não nos limitamos a fazer análise apenas do exame preventivo, porque o próprio exame preventivo, ele tem muito falso negativo e falso positivo. O que é isso? O falso negativo é quando o resultado vem normal e, na verdade, lá no colo do útero dessa paciente não está normal. Tem alguma lesão lá, mas veio como normal. Isso é falso negativo. Certo. Então, por isso que você vai no ginecologista, né? Levar um resultado de exame preventivo. Deu normal, a prudência nos manda fazer um exame ginecológico nessa mulher. E aqueles que tenham um colposcópio no consultório, ele avança um pouco mais nessa investigação. Ele vai fazer uma colposcopia. Como eu falei, o vírus, quando ele se instala no colo do útero, ele provoca algumas alterações inflamatórias ali, que vão ser caracterizadas por determinadas alterações e, claro, já por pesquisas e estudos, a gente já sabe quais são as alterações que eles provocam ali no colo. Então, essa paciente veio com um resultado negativo, a prudência manda fazer um exame ginecológico, né? Porque existem os falsos negativos, que é o que eu acabei de falar. Como existem também os falsos positivos. Vem um exame, o exame está alterado, você vai fazer exame ginecológico, faz uma pesquisa ali com a colposcopia e tal, e vê que não tem nenhuma alteração no tecido ainda. Aí você faz o quê? Pode repetir o exame para comprovar. E outro dado interessante é que hoje o SUS oferece o Papa Nicolau com o esfregaço. O esfregaço é quando você colhe o material do colo uterino e coloca numa lâmina, aquela lâmina recebe um fixador, né, para não haver ressecamento das células que são colhidas ali e tal, e aquilo ali vai para o laboratório de patologia. Dependendo o tempo demandado entre a coleta e a leitura pelo patologista, aquele material pode se alterar, né, ficar para péssima leitura. E o patologista, ao olhar aquilo ali, como está já aquelas células, de repente foram dessecadas, não foram bem fixadas e tal, e ele vai acabar enxergando alguma célula alterada, e daí é que sai o resultado falso positivo ou falso negativo. Nos consultórios, nós já estamos usando a coleta em meio líquida, Como é que é? É um tubinho com formol ali, com um líquido conservante, você colhe o material da paciente e joga naquele líquido ali. Então a célula fica no meio líquido, ela não sofre dessecamento, não sofre nada. Então ela vai para o laboratório e lá no laboratório eles usam todas as técnicas para separar uma célula da outra, com centrifugação, essas coisas todas, e ali ele tem uma melhor avaliação, né? Uma melhor avaliação. Daí o que ele está analisando ali? Ele está analisando célula.
No colposcópio, eu analiso o tecido. É como se eu estiver olhando aqui, estou olhando o meu tecido, com uma lupa aqui. Certo. Mas se eu fizer um raspado aqui e mandar para o microscópio, eles vão olhar as minhas células que estão aqui. Uma análise complementa a outra, consequentemente, Sim. diagnóstico mais preciso. Com maior assertividade. Certo. Né? Com maior assertividade. Então, muitos exames, hoje, eu recebo no meu consultório assim, e já vem, o patologista já informa, né, alterações compatíveis com infecção pelo HPV, de alto risco, de baixo risco, necessita complementação. Então, hoje a gente já faz mais um passo adiante, que chama-se captura híbrida. Daí ele vai naquele mesmo material utilizar técnicas em que ele vai isolar o vírus. Aí ele já sabe qual é o tipo de vírus que está ali, se é de alto risco ou de baixo risco. E a partir dali ele vai ter algum tratamento. Perfeito. Mais perguntas? Mais participação? Temos a Renata de Garopaba, Santa Catarina, da terra da Pix TV. A Renata pergunta o seguinte: uma vez complementando a vacinação contra HPV, estou totalmente imunizada? Olha, quando foi criada a vacina do HPV, eles começaram com 2 tipos de vírus, que era bivalente, a gente chamava. Depois eles avançaram para 4 tipos de vírus, a quadrivalente, que a gente chama. Hoje já tem vacina com 9 tipos de vírus, a nonavalente. As doses recomendadas são 3 doses, da imunidade até uns 15 anos, mais ou menos. 15, 18 anos, a imunidade. Praticamente imuniza, mas não se pode dizer que aquela paciente que foi vacinada, ela não vai desenvolver a doença, mas nós podemos dizer com quase 100% de certeza que ela tem todas as condições, o seu organismo, de combater o vírus HPV. O que é que nós fazemos hoje? O governo hoje, ele imuniza os adolescentes, né? As crianças de 9 a 13 anos, 14 anos de idade, né? Isso, perfeito. Por quê? Para quebrar a cadeia de transmissão, porque são crianças ainda, né? E ao se tornarem, já entrando na fase da adolescência, e se iniciar a relação sexual e tiver contato com alguém que tem o vírus, ela está vacinada, ela quebra a corrente de transmissão, né? E hoje, com a vacina nonavalente, que o governo não oferece, isso é só em clínicas particulares, por exemplo, a minha conduta é oferecer a vacina para aquelas pacientes que têm condições de pagar pela vacina, né? Ela chega no meu consultório, fiz o diagnóstico de a presença de um vírus de alto risco. Isso independente da idade? Independente da idade. Eu vacino, eu aconselho a vacina para mulheres de 30, 35, 40, 45. Tem o vírus de alto risco? Vacina. Vacina, toma alguns medicamentos que provavelmente não vai desenvolver a doença. Provavelmente, né? Não pode jurar 100%, porque eu costumo dizer que a biologia não é matemática, né? A biologia, ela se comporta de uma forma que às vezes surpreende a gente, né? Matemática, 1 mais 1 sempre é 2, né? A matemática é exata. Então, eu poderia dizer que a vacina, sim, ela dá uma boa cobertura, uma boa segurança. Dá uma boa segurança. Muito bem. E por falar em vacina contra o HPV, já a gente vai falar um pouquinho mais, porque a gente vai falar sobre as formas de tratamento e prevenção contra HPV, consequentemente contra o câncer de colo do útero, que é o nosso assunto principal hoje aqui no Pix Saúde, que dá um tempinho e volta já depois do intervalo. Os homens, assim como as mulheres, também desenvolvem doenças relacionadas ao HPV. As manifestações clínicas mais comuns são as verrugas genitais, porém, alguns tipos de HPV de alto risco também podem causar nos homens câncer de pênis, ânus e orofaringe. Observe seu corpo. Ao sinal de algo estranho, consulte o médico.
De volta com o Pix Saúde, hoje falando sobre câncer de colo do útero com o Dr. José Carlos Angioletti. A gente, antes de ir para o intervalo comercial, estava aqui praticamente conversando sobre a prevenção contra o HPV, mais precisamente com as vacinas, né? Inclusive que o Sistema Único de Saúde proporciona aí para os adolescentes em dose única, doutor? Hoje estão oferecendo dose única. A dose, começaram oferecendo 2 doses, agora a dose única, porque chegaram à conclusão que a dose única também oferece uma boa resposta, mas nas clínicas particulares nós recomendamos 3 doses. Essa é uma forma de prevenção do HPV, né? Sim. E quanto ao câncer de colo de útero, o que seria a prevenção do câncer de colo de útero? A prevenção ao HPV seria praticamente a mesma prevenção ao câncer do colo uterino. Certo. Nós recomendamos o preservativo, sempre preservativo. Né? Mas o preservativo não é 100% seguro. Não é, mas não existe nada 100% seguro em medicina. Perfeito. Entendeu? Mas ajuda bastante. Eu queria contar um caso curioso. Quando começou essa epidemia do HIV, nós tivemos notícia que um país africano conseguiu diminuir barbaramente a transmissão do vírus HIV, estimulando os jovens a manter relações sexuais somente após o casamento e com um parceiro único. É a única maneira de você prevenir a transmissão do vírus é você ser monogâmico. Monogâmico. O marido e a mulher, desde a adolescência, monogâmicos. A gente sabe que isso é impossível, né? Mas as medidas que nós dispomos hoje, a melhor maneira a se prevenir ainda é o preservativo. Certo. Voltando a falar um pouquinho de HPV, já que você falou desse índice, né, de um país africano, me veio aqui em mente a questão que ainda muitos, inclusive pais, têm tabu quanto à vacina contra o HPV, achando que vacinando o adolescente vai estar estimulando principalmente a menina a ter vida sexual ativa, a iniciar a sua vida sexual ativa. Gostaria que o senhor desse um depoimento a respeito disso, de que realmente é um puro mito, né? Isso é mito, é um preconceito, né? Sim. Falta de conhecimento também, né? Assim como também antigamente, talvez ainda hoje em algumas famílias, né? Algumas meninas, elas necessitam de pílula anticoncepcional para resolver alguns problemas relativos à menstruação. Perfeita essa analogia. E a gente analogia. receita o anticoncepcional, as mães ficam, mas pode estimular a minha filha. Não é bem assim, né? Isso vai muito da educação em casa, da conversa, pai, mãe e filha e etc, né? É uma questão social também, de sentar e dialogar, né? Com certeza, uma questão de diálogo familiar, né? É verdade. E a respeito da prevenção, o que o senhor deixa aí como um resumo para a gente se prevenir contra o câncer do colo uterino? Isso. A prevenção maior é evitar promiscuidade, né? Ter bons hábitos de higiene genital. O ginecologista tem condições de orientar nesse sentido. O uso do preservativo quando já não é mais possível, que a menina já iniciou a sua vida sexual, né? As mães, elas têm que estar numa sintonia muito grande com as meninas, né? Conversar bastante. Eu conheço algumas mães que falam muito sobre isso com as suas filhas. E esse é o melhor caminho, É uma coisa também que seria interessante eu falar. O câncer do colo uterino, nem sempre ou nunca ele começa como câncer do colo. Ele começa com lesões precursoras, que a gente chama. O que é que são lesões precursoras? São lesões que acontecem no colo uterino, que diz que ali tem a presença do vírus. Essas lesões nós classificamos do grau 1 até grau 3, a gente denomina tecnicamente NIC1, NIC2 e NIC3. Certo? Então você faz um preventivo, lá o patologista coloca NIC1. O NIC1 é o início do processo da transformação daquelas células
em célula cancerosa lá na frente. Como eu disse, pode levar 10, 12, 15 anos. Certo. É por isso que hoje em dia eu fico, às vezes, estupefato, assim, dizendo mesmo essa palavra, como ainda existem mulheres que chegam à fase do câncer invasivo. Porque para chegar no câncer invasivo, ela passou pelo NIC1, que levou alguns anos para chegar no NIC2, que é um processo mais avançado da transformação celular, daí passou para o NIC3, para finalmente chegar no câncer microinvasor. Microinvasor ainda, porque do microinvasor ele ainda tem mais uma etapa para se tornar um câncer invasivo, que é um câncer que vai precisar de cirurgia ampla, vai precisar de quimioterapia, vai precisar de radioterapia. Isso aí passou 10 anos, 12, 14 anos. Ou essa mulher não fez as suas prevenções, ou ela passou por alguém, foi passando por outro médico e outro, que não fizeram o diagnóstico. Né? Por isso a importância, né, de procurar o fazer especialista o preventivo, correto, fazer o preventivo, Papa Nicolau. Porque tudo isso é um processo. Exato. É um processo de evolução, de alteração celular, né? De acometimento celular. E todas essas fases, por exemplo, o NIC1, dependendo do grau de imunidade da paciente, como eu falei no começo da nossa conversa, o próprio organismo elimina esse vírus e do NIC1 ele volta para a normalidade. Ele não evolui para o NIC2 necessariamente. O NIC2 não evolui para o NIC3 necessariamente. Dependendo da imunidade da paciente, a abordagem que o médico faz, o tratamento, etc., esse NIC2 regride para NIC1 e regride para 0. Entendeu? Então, é um processo evolutivo, né? Desde a primeira infecção naquela célula até ela começar a se multiplicar, o vírus no caso, né? Multiplicar, e se tornando, entre aspas, cancerosa a partir do passar do tempo. Então, à medida que a paciente faz um Papa Nicolau, e se ela tiver com NIC1, NIC2, tem tratamento e é completamente curável. Completamente, 100% curável. NIC3, completamente curável. E nisso aí se passaram 10 anos. Então, eu costumo falar para minhas pacientes, aquelas que ganham neném, eu digo para elas, olha, agora tu tens que te cuidar para fazer as tuas prevenções todos os anos, faz no mês do teu aniversário, todos os anos, porque muitas delas assim, doutor, eu fiz o ano passado, mas não me lembro o mês. É muito importante a regularidade, né? A cada 12 meses você fazer, porque às vezes uma lesão começa 2 meses depois que ela fez um preventivo normal, inicia-se um processo. Aí ela passa um ano inteiro, passa por aquela data que ela fez o preventivo, mais 2 meses, 3, 4, quer dizer, deu 1 ano e meio, às vezes 1 ano e 8 meses. Ela diz assim, eu fiz o ano passado, mas na verdade, tu vai fazer as contas, fez 1 ano e meio já. 1 ano e 4, 5 meses, 6 meses, 7. Principalmente agora que a gente tem a sensação de que o tempo voa, né? O tempo voa, aí exatamente, mesmo que a gente se perde. E eu costumo bater naquilo que é mais sagrado para ela no momento. Eu acabaste de ganhar um bebê, então agora tu tem muito mais responsabilidade. Verdade. Fazer as tuas prevenções, porque tu é responsável não apenas pelo teu corpo agora, tu é responsável por esse anjo que acabou de nascer e que depende 100% de ti. Né? Não tu dá imaginou a falta que tu vais fazer para essa criança se tu ficar doente? Não pode negligenciar, né? Verdade. Agora, é muito importante, ouvindo o senhor falar a respeito dessa forma de tratamentos também, né, sobre o HPV, consequentemente o câncer de colo de útero. Uma pergunta que não me foge aqui. Então, a boa notícia é que o câncer do colo de útero tem cura? Perfeitamente, perfeitamente, porque ele não é... Vou dar um exemplo. Ele não é como o câncer do estômago, por exemplo, ou o câncer de mama, que você tem maneiras de prevenir. Você previne o câncer do estômago, por exemplo, você previne uma boa dieta, isso e aquilo, mas não tem o câncer do estômago, por exemplo, não tem uma lesão precursora para você chegar lá e tratar. Quando ele dá sinal, curar. Digamos, já está bem avançado. Né? Já era. Eu citei o estômago, mas o estômago tem uma peculiaridade, tem uma bactéria chamada Helicobacter pylori, a famosa H. pylori. Que é aquela do H. pylori, né? Que ele está também presente no câncer gástrico, como o HPV está presente no câncer do colo uterino. Mas o câncer de mama, por exemplo,
você estimula o autoexame. Mas quando a mulher não vai ao médico, não fez uma mamografia, não fez um ultrassom, não fez nada durante anos, aí ela chega de repente e diz, pô, aqui tem um carocinho, 2, 3 centímetros, e aquilo for um câncer, já era também. Já está muito grande para um câncer. A melhor maneira de a gente não previne o câncer de mama, é uma maneira errada, no meu ponto de vista, dizer, vamos fazer prevenção do câncer. O câncer de mama você faz diagnóstico precoce, pela mamografia. O ultrassom ajuda, mas o diagnóstico assim, precoce mesmo do câncer de mama é dado pela radiografia, pela mamografia, porque aparecem sinaizinhos que o radiologista sabe avaliar, diz assim, ó, isso aqui é risco, tem que fazer uma biópsia. Então você lá faz a biópsia. Agora, quando você faz já um ultrassom, apareceu lá um nódulo de 2,5 centímetros, 1,5 centímetro, que seja 1 centímetro ou até meio centímetro, já é alguma coisa preocupante. Já assusta, né? Foi muito legal você, de certa forma, trazer o câncer de mama também, porque tem a questão da mama rígida, que é mais difícil ainda de, com simples toque, né, casual, a gente perceber. Então, mais do que importante a complementação da mamografia com o ultrassom. Sim, com certeza, né? Com certeza. E isso quem vai passar para a gente toda essa orientação, é claro, é o médico especialista, no caso, ginecologista, né? Sim. E doutor, para a gente finalizar aqui o nosso papo hoje sobre câncer do colo do útero, tratamento, tem cura? Quais os possíveis tratamentos para a gente finalizar? Primeiro, você tem que tratar aquelas infecções genitais, né? Porque as infecções genitais de repetição, elas também criam condições locais, baixa imunidade, porque nós temos 2 tipos de imunidade, né? Temos aquela imunidade que é a imunidade geral, aquela que corre os anticorpos por dentro das nossas veias, né? E tem a imunidade local, que a gente chama de imunidade celular, né? Então, quando você tem infecções repetidas no canal vaginal, lá no colo uterino, aquilo consome, vamos colocar entre aspas, a energia das células na sua capacidade de reagir frente a agressores externos, no caso o vírus, é um agressor externo. Ele foi colocado ali. Então a célula, ela tem que ter, em primeiro lugar, aquela célula local, ela que vai combater aquele vírus, né? E ela tem que ter uma boa saúde celular para poder combater o vírus. Então, a prevenção, você falou? Isso, as formas de tratamento. O tratamento, né? Seria essas infecções, você tem que tratar bem essas infecções. É que, querendo ou não, prevenção com o tratamento estão aliados, né? A gente se prevenindo... Porque você tem que prevenir as infecções, tem que fazer... Como é que você faz outros tratamentos? O tratamento das lesões precursoras, elas podem ser através do eletrocautério, pode ser por um criocautério, pode ser o laser, entendeu? E já nos casos mais avançados, como o senhor falou, a radioterapia e a quimioterapia. Mas aí isso é em câncer invasivo. Certo. Aí você vai usar a radioterapia, a quimioterapia, pode ser a radioterapia geral ou a radioterapia local também, né? A gente chama de braquiterapia, né? Você coloca o elemento radioativo dentro do colo uterino e ali ele irradia todo o colo, destruindo Quando chega nesse tumor. Estágio, é muito importante o acompanhamento psicológico também, né? Com certeza. Porque o próprio nome já assusta, né? Por certeza. Si só. O tratamento... Mas não é todo mundo que tem essa... Não sei se o SUS oferece esse tipo de apoio também, né? Que faz muito tempo que eu não trato o SUS, não atendo o SUS e tal, mas talvez hoje, né? Porque hoje o Sistema Único de Saúde ele dispõe de CAPS, né? Que tem lá a assistência social, tem psicólogo, tem psiquiatra. Em alguns casos, e quando a mulher os de mama, precisa, certamente eles dão apoio, né? Sim, os de mama, em certos casos, eles fazem esta ligação integrativa, digamos assim, de rede de apoio. Mas o câncer, o câncer do colo, como eu falei, né, ele não inicia como câncer, né, ele inicia como lesões precursoras. Com tratamento simples, você previne a evolução para o câncer mesmo invasivo, às vezes inoperável, ou quando é uma cirurgia radical, altamente invasiva, né, mutilante, né, porque às vezes atinge o reto, atinge a bexiga, atinge o ureter,
é complicado. Ele já está numa fase assim, cuja mortalidade é próxima de 100% mesmo, né? Com a sobrevida muito curta, né? Então, fico alerta, né? Afinal de contas, o nosso propósito aqui justamente é esse: informar para transformar, transformar de certa forma a vida das pessoas com as informações hoje nos fornecidas pelo Dr. José Carlos Angioletti. Doutor, chegamos ao final do programa, a hora voa. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço, estou honrado pelo convite e espero ter ajudado bastante gente a cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, porque a mãe faz muita falta numa família. É isso aí, fica o recado então a você aí que acompanhou até o momento o Pix Saúde. Muito obrigada mesmo pela sua companhia, muito obrigada pela audiência. Participe, programa sempre inédito aos sábados aqui na Pix TV a partir das 11 da manhã e posteriormente divulgados também pelas nossas redes sociais no @PixTVHD. Fique ligado e desde já interaja também, fica aqui o convite para você interagir conosco pelas nossas redes sociais, pelos canais de participação aqui da Pix TV, tá certo? A gente termina com uma frase, uma mensagem de reflexão. Você aí que é incrivelmente forte, ou se você não acha que você é incrivelmente forte, acredite porque você é. Mesmo que o diagnóstico seja difícil e desesperador, como é o caso de um câncer, por exemplo, lembre-se de que a esperança e a fé são poderosas fontes de cura. Siga firme, com coragem, com determinação. Enfrente o tratamento e supere-se. Você é capaz de vencer essa batalha. Afinal, a vida é um grande desafio para todos nós. Jamais esqueça que você não está sozinho. Consulte o médico, enfrente com muita garra que você é capaz. Mais uma vez, obrigada pela audiência, um abraço a todos e até o próximo programa.